Beleza, galera? Vamos começar aqui a tarefa do módulo 32, Energia Cinética e Teorema da Energia Cinética. Vamos lá? Bom, na primeira questão, questão da FUVEST, ela fornecia a expressão da velocidade em função do tempo, tá bom? Aí ele perguntava qual é a energia cinética no instante 10 segundos. Bom, joga o tempo de 10 segundos aqui, vezes o 0,2, 2 mais 3, 5. 5 é a velocidade dele. Bom, joga na formulinha da energia cinética, a massa era 20, ele te dava, a velocidade no instante 10 você acabou de encontrar, aí você encontra que a energia cinética nesse instante é 250 joules. 250 joules está na alternativa D de dado, tá bom? Uma possível variação para esse exercício seria ele perguntar o trabalho da força resultante, tá? Para ele perguntar o trabalho da força resultante, você poderia ter feito pelo TEC. Ele diz que trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a inicial. No lugar da energia cinética final, coloca a velocidade final. No lugar da inicial, você coloca a velocidade inicial aqui. Tá bom? Só que ele não pedia isso, tá? Só pensando aí em possível desdobramento. Bom, a próxima questãozinha, questão bastante interessante, ele pergunta pra gente aí o trabalho da força de atrito, tá? Bom, em um primeiro momento, a velocidade era 5, né? Então tem uma velocidade de 5 metros por segundo. O atrito, ele trabalha se opondo à velocidade. Então essa força aqui, ó, vai brecando essa velocidade, vai brecando, 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 chega uma hora que a velocidade vale 2. Ele quer saber o trabalho da força de atrito, tá bom? Como o atrito é a única força que resta, uma vez que peso normal são anular, ele acaba atuando como força resultante, tá? Então, o trabalho da força resultante, neste caso, eu posso falar que é igual ao trabalho da força de atrito. É a única força, então é resultante, tá? Então eu faço. Trabalho é a energia cinética final menos a inicial. A massa era 2, você pode até cortar o 2 da massa com o 2 da fórmula da energia cinética. Isso aqui dá 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. 4 menos 25 dá menos 21. Esse menos aqui, ó, indica pra gente perda de energia mecânica, tá bom? O atrito ele gasta a energia mecânica do sistema. Como ele quer a resposta em módulo, ok? O módulo de menos 21 é 21 que está na alternativa E. Bom, a próxima questão, ela diz assim pra gente. Um corpinho parte do repouso e eu aplico aqui uma força resultante de 10 newtons, causando um deslocamento de 12,5 metros, tá bom? Aí ele pergunta pra gente, quem é a velocidade final aqui, ó? Tem um monte de jeito de fazer, tá? Eu vou fazer esse exercício usando a matéria atual. Então, vamos lá. Trabalho fede, cocô. A força resultante é 10, o deslocamento é 12,5, a força está para a direita, o deslocamento também está para a direita. Então, se os dois estão para a direita, o ângulo entre eles é zero. Cosseno de zero é 1, vezes 12,5 é 12,5, vezes 10 dá 125 joules. Tá bom? Depois que você achou o trabalho, joga lá no TEC. Teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Essa parcelinha aqui é zero porque partiu do repouso, tá? O trabalho era 125, a massa era 10, divide por 2. Aqui acaba dando 5. Esse 5 desce dividindo, então você chega aqui e vê ao quadrado, é 25. Tira a raiz quadrada de um lado, do outro, aí você chega em 5 metros por segundo. Tá bom? Daria para você fazer o seguinte. Daria para você aplicar Francisco, meu amigo. Aí você acharia a aceleração. Depois que você achou a aceleração, você poderia jogar em Torricelli. Via avó mais dois amantes em um triângulo sexual. Tá bom?
Então, ó, é zero isso aqui, a aceleração eu tenho, o ΔS eu tenho, aí eu acho a velocidade final. Acaba dando a mesma coisa, tá bom? Vê o jeito aí que você prefere. Eu fiz utilizando o assunto da aula, que é o TEC. Aliás, é o teorema mais importante para a física. Bom, em um segundo momento, ali no seu exercício 624, o cidadão ele fala o seguinte para a gente. Ele fala que tinha um carrinho que estava andando lá, tudo mais. Em um primeiro momento, ele tem uma energia cinética 1. Beleza. A energia cinética é 1 quando a velocidade é v. Depois acontece o seguinte. Ele quer saber a razão entre a energia cinética inicial e a final, sabendo que no fim a velocidade dele dobra. Tá? Vamos lá? Ó, essa daqui é a energia cinética no início. Tá bom? Em um segundo momento, olha o que acontece. A velocidade, ela vai dobrar. Eu vou dobrar algo que está dentro desse quadrado aqui. Então, se a velocidade dobra, a energia cinética, que depende da velocidade ao quadrado, ela fica multiplicada por 4. Então, a energia cinética, no fim, é 4 vezes maior que a energia cinética no início. Então, E1 em cima com E1 de baixo, você acaba cortando. Aí você chega que a razão entre elas é 4. Tá bom? Não esqueça disso. Ó, quando eu dobro a velocidade, a energia cinética quadruplica. Quando eu triplico a velocidade, a energia cinética fica multiplicada por 9. Quando eu multiplico por 5 a velocidade, a energia cinética fica multiplicada por 25. Quando eu multiplico a velocidade por 10, a energia cinética fica multiplicada por 100, uma vez que ela depende da velocidade ao quadrado. Tá bom? Isso está na tua alternativa B de bola. Na próxima questãozinha, o cidadão ele fala o seguinte pra gente. Ele fala pra gente assim, ó. Tinha um projétil, tá? Pode ser uma bala de revólver, por exemplo. Beleza? E esse projétil, ele é atirado contra uma parede, por exemplo. Ele chega aqui na parede com uma velocidade inicial de 300 metros por segundo. Devido às forças dissipativas, ele vai brecando. Chega uma hora que ele para. Beleza? Aí, a gente quer saber o seguinte. De quanto que é o trabalho da força resultante durante a penetração desse projétil nesse bloquinho aqui. Vamos lá? Bom, como ele não falou de deslocamento, isso sugere TEC, teorema da energia cinética. Faço energia cinética final menos a inicial. Ó, esse carinha aparece aqui e ele aparece aqui também. Então você pode colocar em evidência. Tá bom? Aí eu faço assim, ó. A massa é 5 vezes 10 a menos 2. Beleza? Ó, lembrando que eu já passei isso aqui. 50 gramas é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas. 50 vezes 10 a menos 3, 50 vezes 10 a menos 2. Tá? A massa eu tenho, tá aqui. Divido por 2, que é da fórmula. A velocidade final é 0. Ao quadrado acaba dando 0, menos a inicial. Tá bom? Quando a gente faz essa continha aqui, a gente chega em menos 2,25 vezes 10 a menos 3 joules. Tá? Só que ele quer a resposta. Ele quer a resposta em quilojoules, se eu não me engano. Deixa eu ver se foi isso mesmo que ele pediu. Deixa eu ver aqui. Ele quer a resposta em quilojoules, tá? Ó, se você fizer a continha, se você fizer uma regrinha de 3, você vai ficar da seguinte maneira. Eu sei que 1 kJ é igual a 1000 joules, ok? Portanto, esse tantão que você achou aqui, ó,
acaba dando X. Beleza? Faz uma regrinha de 3, multiplica entre os e você chega aí no valor de 2,25 quilojoules. Beleza? Toma cuidado com a potência de 10. Toma cuidado com a potência de 10. Já transforma aqui desde o começo. Tranquilo? Bom, se você fizer a continha tudo certinho, esse 10 a terceira aqui, ó, você já pode chamar de K de quilo, tá bom? Aí fica 2,25 quilojoules, beleza? Lembrando que como as forças estão retirando a energia cinética do sistema, você pode ver que o trabalho deu negativo aí, tá bom? Toma cuidado com a unidade, toma cuidado com o sinalzinho e marca aí, por favor, a sua alternativa A. Beleza? Ó, próxima questão. Questão 26, questão bastante tradicional, tá? Ele fala o seguinte pra gente. Tem dois objetos, cada um de 1 quilograma, ok? E cada um deles vai sofrer um aumento de velocidade de 1 metro por segundo. Então, a velocidade do A no início era 1, vai sofrer um aumento de 1, torna-se 2. A velocidade do B era 2, vai sofrer um aumento de 1, vai para 3. Aplica o TEC no carrinho A, aplica o TEC no carrinho B. Então, vamos lá? Bom, a massa é 1, velocidade final de A é 2, ao quadrado divide por 2. Fazendo a continha, você chega em 1,5 joules. Pro B é a mesma coisa, tá bom? Repetitivo, né? A massa é 1, divide por 2, que é energia cinética. A velocidade final dele aqui, ó, é 3. A massa é 1, divide por 2 da fórmula de energia cinética. A velocidade inicial dele era 2. Faz a continha, você chega em 1,5 joules para o A e 2,5 joules para o B. Ok? Então, quando a gente faz a continha aí, 1,5 e 2,5 acaba dando a alternativa C de casa. Tá? Questão bem simplesinha, de boa. Ali na questão A, o cidadão ele fala o seguinte, ele fala que esse gráfico aqui, ele representa a intensidade da força resultante que atuava sobre um corpo de massa 4 kg. Tá? E essa força, ela foi aplicada na direção do deslocamento. Aí ele quer saber quanto que é a energia cinética quando o corpo está passando pela posição de 10. Vamos lá? Primeiramente, calculando essa área aqui, eu vou dividir num retangulinho, base vezes altura, 6 vezes 50. E em um trapézio, base maior mais base menor vezes altura divide por 2. Somando essas duas áreas, eu tenho a área total, que numericamente é equivalente ao trabalho. Pronto. Isso aqui é o trabalho. Bom, achou o trabalho? Aí você aplica o TEC, Teorema da Energia Cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à energia cinética final, que é quem eu quero, menos a energia cinética inicial. Esse carinha que eu tenho, dá para a gente abrir a energia cinética inicial, aí a gente calcula a energia cinética no fim. Vamos lá? O trabalho da força resultante é 450. A energia cinética final é quem eu quero encontrar. A massa era 4. Velocidade inicial, ele te dava 5 metros por segundo. Divide por 2, que é da formulinha da energia cinética. Tá bom? Quando você faz essa continha aqui, 5 ao quadrado é 25, vezes 4 é 100, divide por 2 dá 50, tá menos, passa mais. Então, na posição x igual a 10 metros, o trabalho é igual a 500 joules. E 500 joules está na sua alternativa A. Beleza. Bom, agora, ali na sua questão 637,
questão bastante interessante. Tem uma força de 250 empurrando o conjunto para a direita. Peso e normal acabam que se cancelam, tá? A massa é 20, então o peso é 200. Não afunda porque a normal não deixa. Verticalmente, eles se anulam, né? Na horizontal, empurrei para a direita, então surgiu atrito, se opondo a escorregamento. Como teve escorregamento, esse atrito aqui ele é cinético. Você pode falar atrito cinético ou dinâmico. Mi vezes a normal. O Mi é 0,2, a normal é 200. Então essa continha acaba dando 40, tá? Então, ó, 200 para frente, 40 para trás. 200 para frente, 40 para trás, acaba dando aí uma força resultante de 160 newtons. Essa é a força resultante. Joga no Francisco, meu amigo. Força resultante é 120, a massa é 20, achei a aceleração. Tá? O texto falou pra gente que ele parte do repouso e fica andando por 10 segundos. Então ele atinge no final aí, ó, uma velocidade de 80 metros por segundo. Depois que você achou a velocidade final aqui, fica facinho para você encontrar a força resultante, o trabalho da força resultante. É só você aplicar o TEC, tá bom? Energia cinética final mv quadrado por 2 menos mv0 quadrado por 2. No início ele está parado, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0, a energia cinética inicial é 0. Fazendo a continha aqui, massa é 20, divide por 2 acaba dando 10. 80 ao quadrado é 64 mil vezes 10, 64 mil joules, tá? E isso aí está na sua alternativa D de dado. Questão 637, questão muito boa, alternativa D de dado, tá? Daria para você fazer assim também, ó. Daria para você fazer assim. Com esses dois carinhas aqui, ó, com a aceleração, com a velocidade final, você poderia ter feito assim, ó. Poderia ter aplicado um Torricelli, via avó mais 2 amantes em um triângulo sexual. Acha o deslocamento. Depois que você achou o deslocamento, joga no trabalho FED, cocô. Lembrando que a força é para a direita, o deslocamento também é para a direita, então o ângulo entre eles é 0, tá? Aí você encontra, tá? Dá para fazer assim também. Só que eu quero usar a matéria do módulo, que é o TEC, teorema mais importante da física que aparece por ensino médio para você, tá bom? A última questão, uma questão muito boa, tá? O Simpatia fala pra gente que tem uma força que atua sobre um corpo, tá? E essa força obedece à função menos 6x, tá? Esse menos aqui indica oposição ao eixo x. Aí o cara fala o seguinte, o corpinho, ele passa pela posição, vou colocar aqui x em metro, imagina que isso aqui é o corpo no início, e aqui o final, aqui. Isso. O Simpatia fala assim pra gente, ó. O corpo passa pela posição 3, chamada de posição inicial, com uma velocidade igual a 8 metros por segundo. Positivo, então está a favor do eixo x. Beleza? Como nesse momento a força é negativa, significa que ela está se opondo ao movimento. Ela está brecando. Eu quero saber qual é a velocidade dele quando ele passa pela posição 4. É isso que eu quero saber. Tá bom? Você viu que essa força aqui ela é variável? Ela varia com a posição. Já que ela varia com a posição, você não pode aplicar a fé de cocô. Tá? Então você tem que usar propriedade gráfica. Vamos lá? Fazer uma tabelinha aqui, ó, de posição
pela força aplicada. Lá vai. Quando a posição é 3, 3 vezes menos 6 dá menos 18. Esse é o nosso primeiro pontinho. Para desenhar uma reta, bastam 2 pontos. A segunda posição, posição final, o x é igual a 4. 4 vezes menos 6, menos 24. Então, meu segundo pontinho é esse aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Vou calcular essa área. Essa área aqui vai dar o trabalho da força resultante. E trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética. Vamos lá? Ó, trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, divide por 2, tá? A base maior, vamos dizer assim, é menos 24, a menor, menos 18. Vamos carregar o sinal. A altura é a distância entre as bases. Do 3 até o 4, a altura vale 1. Divide por 2, que é da fórmula. A massa era 2, divide pelo 2 da fórmula da energia cinética. Acaba cortando aqui, ó. O 2 da energia cinética, mais uma vez, acaba cortando aqui, ó. A velocidade inicial era 8. 8 ao quadrado, acaba dando 64, tá aqui. Essa continha aqui acaba dando menos 42. Dividido por 2 é menos 21. O menos 4 passa para ela somando. Então fica assim, ó. Velocidade final ao quadrado vai ser 64 positivo menos 21. Velocidade ao quadrado acaba dando 43. Vixe. Quando chega nesse pontinho aqui, ó, o aluno tem que pensar o seguinte: que números perto de 43 tem raiz redonda? Bom, o 36 e o 49, né? O 36 e o 49. Se ele tirar a raiz aqui, ó, a nossa resposta, ela tem que estar aqui, ó, entre as duas. Raiz de 49 é 7. Raiz de 36 é 6. Então, o nosso número tem que ser entre 6 e 7, tá? A única alternativa que tem um número entre 6 e 7 é 6,5, que é a alternativa A, beleza? Então, aqui um truquezinho para você estimar o valor de uma raiz. Acha uma raiz famosa, conhecida, imediatamente maior e uma imediatamente menor. Aí a tua raiz está entre as duas, tá bom? Foi isso aí. Bons estudos para vocês e até a próxima, senhores. Capricha no TEC, hein? Quer demais. Tchau, tchau.